Outubro mal começou e você provavelmente já viu aí diversos laços rosa, né, que estão em vários pontos aí também da cidade. A gente está mostrando, inclusive, esse laço. Às vezes a gente até trouxe aqui no nosso telão. Será que a gente tem já aí para mostrar para o pessoal de casa o lacinho rosa ali, que é um símbolo da campanha Outubro Rosa, né, de conscientização. Tá aqui, pronto, tá aqui, ó, mês de conscientização sobre o câncer de mama nesse ano. Então, o foco da campanha do Ministério da Saúde é a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, até o fim de 2024, o Brasil deve somar aí 74 novos casos da doença. 1.000 só aqui no DF, 74 mil novos casos da doença, 1.000 só aqui no Distrito Federal. Eu prometi para vocês, nessa semana ainda, trazer uma especialista para falar sobre esse assunto, sobre o câncer de mama aqui no Tá Na Hora DF. E agora, vou cumprir com a minha palavra aqui, a gente recebe no nosso estúdio a doutora Andresa Souto. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. No nosso estúdio. A doutora Andresa Souto, ela é oncologista da Oncoclínicas Brasília. Muito bem-vinda. Queria começar, doutora, falando um pouco sobre essa questão do diagnóstico, né? O quanto que é difícil, né, esse diagnóstico, às vezes para quem recebe essa notícia, mas também para a família inteira, né? Porque um diagnóstico de câncer, ele assusta qualquer pessoa, independente do câncer de mama também, mas é importante que essa prevenção aconteça o quanto antes e que exames sejam feitos, né? A prevenção, ela está exatamente nesse ponto, doutora, nos exames que precisam ser feitos pelo menos uma vez por ano. A partir de qual idade, doutora? Isso, Kenzo. É muito importante a gente abrir essas discussões, né? Porque realmente o impacto, né, que gera não só para o paciente, mas para toda a família é grande, não tem como a gente discutir, né? E com certeza o que a gente pode diminuir é tendo uma prevenção e uma detecção precoce. E a detecção precoce só acontece com os exames de prevenção. Então, a gente determina, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que o exame, a mamografia, que é o exame de rastreamento populacional, começa aí a partir dos 40 anos de idade. Mas antes, né, a partir dos 20 anos, a gente já precisa se autoconhecer, conhecer nossa mama, para que a gente entenda quando ela está diferente e que a gente possa ir procurar um especialista, caso nada, as coisas não estejam exatamente como a gente imaginava ou como era normalmente, né? Doutora, um sinal, assim, uma sinalização de que a pessoa pode ter, não que seja câncer, mas assim, pode ter algum cisto, né, pode ter algum nódulo ali no seio, que pode ser maligno ou não. Como é que é esse autoexame, por exemplo, que a jovem de 20 anos já precisa fazer, né? Isso. O autoexame, a gente fala muito que é do autoconhecimento, né? É importante que a mulher entenda como é sua mama saudável, exatamente para qualquer modificação, seja o aparecimento de algum caroço, seja o aparecimento de uma mama mais avermelhada, uma mama mais densa, às vezes aparece um caroço na axila, né, o mamilo, então de vez em quando a gente precisa realmente, né, pressionar o mamilo para ver se tem alguma secreção. Então esses normalmente são sinais. É importante dizer que normalmente esses caroços não doem, eles são indolores, né? E o objetivo do autoconhecimento é não substituir o exame de prevenção, mas sim um autoconhecimento das mamas, da mama saudável principalmente. O autoexame a gente orienta que as mulheres façam pelo menos uma semana após a menstruação, até porque na menstruação a gente fica, né, inchada, mama inchada, uma semana depois a gente já está um pouco melhor. E aquelas mulheres que não menstruam mais, escolham ali um melhor dia no mês e que aquele mesmo dia ela possa fazer esse exame, que pode ser feito ali na frente do espelho, pode ser feito no banheiro, né, tomando banho, que fica mais fácil da mão, né, circular pela mama. Então é importante que a gente veja no espelho se tem alguma alteração de cor, alteração de tamanho, e que a gente possa fazer realmente esse cuidado, né, com a mama. Autotoque, né, esse toque. O toque, exatamente. Então esse toque deve, né, abranger toda a mama, inclusive a axila. De preferência a gente começa com a mama, com as mãos para baixo, depois com a mão elevada, né? Então a mão direita para a mão esquerda e para a mama direita.
e assim sucessivamente, e que a gente olhe todos os quadrantes, todas as faixas ali da nossa mama, o mamilo e a axila, para a gente identificar como é que a nossa mama é, normalmente, e se tiver alguma dessas alterações que eu falei, que é o aparecimento de um caroço, uma secreção, a mama avermelhada, que a gente busca um especialista para fazer um exame clínico, né, por uma mão de uma pessoa que é habilitada, para observar se aquele nódulo tem alguma característica que precisa seguir com a investigação. Importante dizer que a grande maior parte dos nódulos, eles são benignos, eles não são malignos, né? Quantos por cento são benignos, doutora? A maior parte, 80% dos nódulos, eles são benignos. E muitos deles aparecem, inclusive, durante o ciclo da mulher, né? Por isso que a gente até pede que faça depois da menstruação, porque às vezes na menstruação a mama está densa, a gente encontra alguns nódulos que depois eles desaparecem. Então, aquele nódulo que você vem palpando, que ele não desapareceu, ele aumentou de tamanho, está diferente, isso aí a gente precisa realmente prosseguir para um especialista. Esse autoexame, a mulher demora mais aproximadamente quantos minutos, doutora, fazendo esse autoexame em cada uma das mamas? Só para as nossas telespectadoras terem de fato essa noção, né? Ah, eu peguei isso aqui, já está tudo certo? Não. Quanto tempo é essa análise que a mulher precisa fazer na própria mama? Vai depender muito, né, do tempo que ela tem, a gente não tem uma determinação de tempo, mas o que a gente fala é que seja cuidadoso, né? De preferência, comece no espelho para a gente observar as mamas de frente, né? Cor, tamanho, se tem uma mama mais penuculada que a outra, e depois a gente faça, pelo menos aí eu acho que uns 10 minutinhos, né? 5 de cada, já é um tempo ideal. E eu falo muito do banheiro, porque durante o chuveiro, no banho, com o sabonete, fica mais fácil da mão deslizar, né? Do que com a pele seca. Então, durante o banho, eu acho que é o momento ali mais ideal. Mas você pode fazer deitado, você pode fazer sentado numa cadeira, como preferir. O importante é que a gente esteja sempre acompanhando as nossas mamas mensalmente, para qualquer mudança a gente possa buscar um especialista. Mas lembrar que a gente quer diagnosticar sem palpar, né? É nódulo não palpável e a gente só detecta com exames de prevenção como a mamografia. Doutora, quero abrir essa entrevista para o pessoal de casa que nos acompanha, para que você faça a sua pergunta, você mulher, ou você homem também, que tenha dúvidas, né? Se acompanha alguém, ou alguma paciente que já faz o tratamento contra o câncer. Então, mandar uma mensagem para a gente, nosso número é esse, 61 99623 2421. Você já sabe o nosso jeito de fazer as entrevistas aqui no Tá Na Hora DF, sempre com a sua participação, a entrevista fica muito mais dinâmica e a gente consegue esclarecer a sua dúvida, essa é a nossa função. Por isso que a doutora está aqui exatamente para isso, para esclarecer a sua dúvida que está em casa. Então esse canal precisa estar muito bem linkado aqui. Como é que eu faço, Kenzo? Você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na lateral do vídeo. E aí você já abre uma conversa direto com a nossa produção e pode esclarecer a sua dúvida. É a oportunidade de você tirar a sua dúvida com uma especialista em oncologia, em tratamento do câncer de mama. Já tem pergunta chegando aqui ou é comentário, eu acho? Vamos ver. Tem comentário chegando, doutora? O Cleiton Santana. Boa noite, Kenzo. O diagnóstico precoce do câncer de mama é muito importante para um bom tratamento. Minha mãe foi diagnosticada em um exame de rotina e logo teve a mama retirada para evitar danos maiores. Está aí o depoimento do Cleiton. Importante isso, né, doutora? Sim, porque os exames de prevenção, ele vai buscar detectar enquanto ainda esse nódulo não é palpável, né? Então, pequenas lesões milimétricas, às vezes até microcalcificações. E a gente entende que o tratamento e o sucesso do tratamento está muito relacionado ao diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente diagnostica, maiores as chances de cura e menos tratamento a gente precisa. Então, perfeita colocação, né, que a gente realmente coloque na nossa vida. Então, aproveitar o Outubro Rosa, esse mês de outubro, dizer, se eu não fiz os exames, é esse mês que eu vou aproveitar para as mulheres, né, acima dos 40 anos a mamografia. Às vezes a gente precisa associar uma ultrassom da mama e naquelas pacientes com mama muito densa ou que tem uma história genética de alguma mutação, às vezes vai precisar de uma ressonância que o especialista vai solicitar, mas de rastreio populacional é a mamografia. Doutora, já eu quero que você responda para a gente a seguinte pergunta, se existe uma idade para a identificação desse câncer de mama, né? Existe uma idade em que essa mulher é mais vulnerável e é mais identificado o câncer de mama nessas mulheres. Mas eu preciso girar um pouco com o noticiário, daqui a pouco a gente volta a esclarecer mais dúvidas, inclusive dos nossos telespectadores, tá certo? Perfeito. Até já, doutora.